A gente acredita que existe uma essência feminina ou algo de uma genética que colocou na gente algum tipo de instinto e por isso a gente aprendeu a desejar certas coisas, mas no fundo isso é construção social. A boa mãe era aquela que tinha recursos para dar o seu bebê ainda recém-nascido para uma ama que se chamava mercenária, porque ela comercializava o leite, os cuidados, e era essa pessoa quem cuidaria do bebê. Esse conceito da ajuda, gente, meu Deus do céu, isso precisa cair por terra o quanto antes, porque é uma loucura essa ideia de que o homem ajuda ou de que o parceiro que não pariu ajuda. Não, a responsabilidade é dividida por dois. E, de repente, eu chego em vias de completar 40 anos, sozinha, com uma filha, com o pai dela tendo ido morar do outro lado, enfim, outro continente, tendo a experiência de criá-la inteiramente só, e tudo diferente do que eu tinha projetado para aquele momento. Enquanto minha barriga crescia, minha irmã definhava na minha frente. Então foi uma gravidez muito difícil. Ser famosa ou ser atriz? Eterna confusão, ainda mais em tempos de redes sociais. Mas quem de fato é artista não tem escolha. Nietzsche afirmou: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Há quem diga que na arte a gente pode processar as nossas dores, encontrar os nossos caminhos. E quanto mais podemos chegar mais e mais pessoas por todos os canais, esse pode se tornar um propósito. Bom, que a maternidade transforma, a gente já sabe. Agora, fazer esse encontro com a arte é uma possibilidade de diálogo, conscientização. Usando o humor, então, é irresistível, vocês não acham? E esse é o tema que trazemos hoje. Como a arte é capaz de ajudar no processo materno. E, no fundo, está tudo relacionado com saúde mental, que é também o tema da nossa 5ª temporada. Vocês já sabem, é 2023. Vocês podem estar olhando isso em 2024, 2025, sabe-se lá, né? Mas é 2023 e a gente está no Rio de Janeiro, no Parque Shopping Jacarepaguá, nesse baita projeto, como diriam lá no Rio Grande do Sul, dando voz e literalmente dando luz às questões da maternidade, não apenas para as mães que se identificam com o nosso conteúdo, mas para a sociedade toda, de um modo geral. E toda quinta tem episódio novo. Você já se inscreveu no nosso canal? Já. Se não, para um pouquinho aí. Para. Vamos fazer um suspense para a nossa convidada hoje. Vai ali, te inscreve e volta. Porque aqui tem sempre conteúdos maravilhosos com mulheres incríveis. E essa temporada tá cheia de convidados especiais, então aproveita e depois segue assistindo. Nos segue nas redes sociais, sempre com conteúdos exclusivos, @tudo sobre mim, a mãe. E aqui sempre contando com a parceria de Supermercado Assum e Nestlé, que já tá no clima de Natal com Panetone. Ai, gente, eu tô tentando resistir, porque esse alpino é um chocolate maravilhoso. Obrigada aos nossos parceiros. Então, vamos agora receber a nossa convidada. Atriz desde a infância, passou pelo tablado, pelo teatro e atuou em novelas marcantes na televisão brasileira. Ela é mãe da Luísa, de 13 anos, e é com quem apresenta a websérie no seu Instagram. Ser Mãe é. Pílulas divertidas sobre a maternidade que também servem para uma conexão de mãe e filha. Muito bem-vinda. Maria Eduarda de Carvalho. Que rufem os tambores. Bem-vinda. Que legal muito te obrigada, receber. Meninas. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. E é isso, né? A arte imita a vida, a vida imita a arte, essa dualidade. Mas eu queria que tu contasse a ideia de que tua filha pode vir a ser mãe, já de saída. E pode ser uma mãe numa realidade diferente, baseada na informação, dá um sentido maior para esse trabalho que vocês estão fazendo. Essa informação toda que tu vem trazendo com essas pílulas, também é uma construção de uma mulher diferente? Com certeza, Xana. Eu acho que a gente conhece muito pouco a nossa história na sociedade, né? Eu acho que a história ocidental, ela foi escrita por homens a partir de um ponto de vista masculino que entendeu durante muitos séculos que a mulher era um ser inferior. E isso não é porque um ou outro, né, eram
homens machistas e resolveram idealizar essa teoria. Não, era uma teoria com base científica. Então, baseado numa teoria científica, se pensava que a mulher era um ser inferior. E a partir desse ponto de vista, toda a história ocidental foi escrita. Então, a história que a gente conhece, ela é escrita desse jeito. Então, acho que está na hora da gente revisitar essa história que a gente aprendeu na escola pelo ponto de vista da mulher, com relatos femininos e conhecendo, por exemplo, passagens que muito pouca gente conhece e que meio que determinam o nosso desejo. A gente muitas vezes atribui a algo que é genético, a gente acredita que existe uma essência feminina ou algo de uma genética que colocou na gente algum tipo de instinto e por isso a gente aprendeu a desejar certas coisas, mas no fundo isso é construção social. E aí não tem problema nenhum a gente desejar o que a gente, enfim, aprendeu desde pequena que fazia parte do universo feminino desejar, como ser mãe, como casar. A gente pode continuar desejando isso, inclusive, mas é muito importante que a gente saiba que isso é uma construção social, que isso foi embutido na gente e que a gente aprendeu a dizer que aquilo era o nosso desejo, mas aquilo não é um desejo genuíno, é um desejo colocado, é um desejo sugerido, atribuído. E aí, sabendo disso, diante dessa informação, dessa conscientização, se a gente ainda assim quiser desejar, beleza, ótimo. Mas não somos obrigadas. Então, assim, resumidamente, o instinto materno é efetivamente uma construção. O instinto materno é uma construção social. Não existe instinto em humanos. E aí vocês vão me dizer, mas a gente tem fome. Os humanos têm fome, assim como os bichos temos fome. Mas somos capazes de fazer greve de fome por uma causa social. Então, escolha. Humanos têm pulsão, não têm instinto. O instinto, isso é falado, porque a série, essa websérie que tá tanto no meu Instagram, que é @mariadudecarvalho, quanto no TikTok, tá aí. @mariadudecarvalho também. É uma série que tem esse lado da brincadeira, porque não deixa de ser uma grande brincadeira entre Luísa e eu, né? Onde a gente parte do princípio da teoria materna, né? O que é ser mãe na teoria, aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente quer ser, para a prática, né? A prática da coisa, essa ambivalência. Somos falhas, né? Sim. Somos falhos, somos humanos, né? Os humanos são falhos. E é isso, e é o tempo inteiro através desse erro né, desse grande erro, desse pequeno acerto, que a gente vai entendendo o que funciona e o que não funciona na parceria ali com a nossa criança. Então, tem esse viés cômico, divertido, e também tem esse viés de recontar a história a partir do ponto de vista da mulher. E uma coisa, o episódio passado, que foi ao ar, a gente não sei exatamente quando vai ser. A gente está em novembro. A gente está em dezembro? Ai, não, a gente não sabe a quando gente está indo ao ar. outubro. Não, vai gente. ao ar em dezembro. É isso. Posso dizer que um dos episódios que foi postado já, da série Ser Mãe é... Porque é sempre uma pergunta, né? Ser mãe é 2 pontos. E tem sempre uma pergunta, e essa pergunta é: ser mãe é... Desse episódio é: ser mãe é ter instinto? E eu conto essa história que está no livro chamado O Mito do Amor Materno, que foi mal traduzido. Na verdade, seria O Mito do Instinto Materno, né? É um livro francês. A tradução foi mal traduzido, mas... a boa mãe do século XVII, para as pessoas terem essa dimensão de que, não, mas isso é genético, todas as mulheres ao longo de todos os séculos sempre foram assim. Não. No século XVII, na Europa, a boa mãe era aquela que tinha recursos para dar o seu bebê ainda recém-nascido para uma ama que se chamava mercenária, porque ela comercializava o leite, os cuidados, e era essa pessoa quem cuidaria do bebê. E assim, muitas vezes tinha o batizado do bebê e o bebê já tinha ido embora. As pessoas faziam uma festa, comemoravam, o bebê já tinha ido para a casa da ama, que era uma casa precária, né? Num esquema de saúde, de higiene super precário. E essas crianças voltavam já grandinhas, mas às vezes não voltavam. Às vezes morriam e às vezes se perdiam abandonadas, assim, eram jogadas, porque essas mulheres também não davam conta de tantas crianças para... era complicado criar tanta gente assim. E aí, o que aconteceu? O contingente de crianças mortas e abandonadas começou a se tornar tão grande, tão preocupante, a ponto de... E o que vai ser das próximas gerações, né? Tem muita criança morrendo, tem muita criança doente, tem muita criança sendo abandonada. A horda de crianças, né, delinquentes e tal, perdidas na rua, era imensa. Aí alguém teve uma grande ideia. O Estado, junto com a igreja, o Estado, junto com a igreja, começaram a pensar: gente, a gente tem que dar um jeito nisso, quem é que vai cuidar dessas crianças, o que a gente vai fazer?
E aí, gente, o que vai fazer? Né? O Estado, todos, a sociedade como um todo, vamos dar conta dessas crianças. Mas a ideia que se teve, a decisão que se tomou foi... as mulheres! As mulheres vão tomar conta. Não, vamos dar para as mulheres, porque afinal de contas elas já amamentam. E nessa época o aleitamento não tinha um substituto à altura, né, para o aleitamento. Sim. Então, ela já tem que amamentar. Então, olha, e aí a partir disso toda uma narrativa sobre instinto materno foi inventada, corroborada pela ciência, né, validada pela ciência e repetida à exaustão pela igreja. Até que, enfim, ao longo de séculos, as mulheres passassem a acreditar que cabia a elas, por uma questão genética, esse lugar de provedor, de cuidadoras exclusivas. Sim. Mas isso, e que gente... é a grande... Reais oficiais. A grande né? dualidade da nossa geração, né? Que hoje fala sobre o assunto, que se permite falar, questionar e até mesmo escolher não ser mãe, né? Que é... Mas isso eu acho que ainda é tão delicado, Xana. mas eu tenho amigas que não são mães e sofrem tanto com um julgamento, um olhar Mas a crítico. possibilidade que existe hoje de pensar, ela ainda não é real na realização, né? A idealização ainda existe, começou a existir, mas a realização ainda não. Mas eu vejo das novas gerações, as adolescentes... não estão lá brincando essencialmente de boneca para ser a mãe daquele bebê. Eu acho que já começa a mudar um pouco essa realidade, justamente pelo fato de que as mães delas começam a falar sobre o assunto da maternidade, que as nossas mães não falavam, né? Não questionavam se queriam ou não queriam ser mãe. É exatamente como tu dissesse. Era algo que era construído na gente. Eu já falei contigo sobre isso aqui, né? Eu fui mãe, mas aquilo foi algo que eu decidi como por instinto, que não existe, entende? Como se eu não pudesse ter outra possibilidade. Esse desejo imposto, né? Esse desejo imposto que você assimilou e achou que fosse seu. Isso. E, obviamente, que eu amo ser mãe hoje, né? Mas talvez lá atrás eu pudesse ter me questionado e ter escolhido ser mãe. Mas é uma coisa que não, uma possibilidade que não existia. Que é diferente do que nós estamos passando para as nossas filhas. Não, nós não tínhamos essa informação, né? A gente sabia que ia nascer a criança e tu vai saber fazer tudo, né? Tudo vai acontecer. Isso é uma loucura, né? Isso né? é uma As loucura. nossas Quando filhas nascer, hoje tu já sabe. tem outro entendimento, né? Que já sabem que precisam de informação, que é importante estar consciente. É a rede de apoio. A gente já falou aqui também essas mudanças, por exemplo, a lei da licença paterna, né? Que é uma coisa que vem aí para poder trazer mais cuidadores para esse jogo, sim, né? Sim, não, é essencial, né? Essa ideia justamente de que é uma responsabilidade dividida, né? Exato. Não tem uma coisa... Esse conceito da ajuda, gente, meu Deus do céu, isso precisa cair por terra o quanto antes, porque é uma loucura essa ideia de que o homem ajuda ou de que o parceiro que não pariu ajuda. Não, a responsabilidade é dividida por dois. Então, aí os povos primitivos que, inclusive, entendem que é preciso uma aldeia para criar uma criança, Isso né? é maravilhoso. Isso aí já é uma coisa muito além, eu não estou nem vislumbrando, porque eu acho que a gente não tem essa dimensão generosa, né? Essa generosidade de pensar que é da aldeia, né? De todos. É de isso, todos. a responsabilidade deveria ser realmente de todos. Agora, eu fico pensando, te ouvindo falar com tanta propriedade, com tanta informação, o que veio primeiro? Se foi a ideia de fazer esse projeto ou justamente todas as pesquisas ao longo da tua trajetória materna e da tua trajetória como mulher e pensar que era preciso levar essa informação que te levaram a criar essa websérie junto com a tua filha? Na verdade, a websérie é um braço do projeto inicial, que é o documentário. Inclusive, eu estou usando a blusa em homenagem. Nós por Todas é um documentário que partiu... É curioso, né? Vocês estavam falando sobre essa questão essa frase do Nietzsche, inclusive, eu amo de paixão, é uma referência, assim, de vida que eu tenho. Sim, a gente pegou de uma entrevista tua. Eu imaginei, eu fiquei emocionada, porque muitas coisas que vocês falaram é o que eu sou, né? O que eu acredito. Eu realmente acredito na arte como uma ferramenta de transformação pessoal e social, porque às vezes em que eu me vi completamente perdida, muito angustiada, eu recorri à arte para que a minha vida voltasse a fazer sentido. E um dos momentos foi esse. Eu estava vivendo uma crise, eu tenho 41 anos e mais ou menos um ano antes de fazer 40 anos, eu entrei, gente, numa crise. Mas uma crise de perder de vista quem eu era. Porque eu comecei a fazer uma retrospectiva de um checklist desses desejos impostos.
que a gente vai fazendo e tem que ticar ao longo da vida. E aí você pensa, até os 40 já resolvi isso Sim, aqui, até os sim. 40 já não sei o quê. E tinha uma horda de desejos não ticados ou desejos que não deram. Por exemplo, eu tinha a fantasia de que eu ficaria, né? Eu encontraria o parceiro da vida e que eu seguiria com ele para sempre e tal. E, de repente, eu chego em vias de completar 40 anos, sozinha, com uma filha, com o pai dela tendo ido morar do outro lado, enfim, outro continente. Meu Deus. Tendo a experiência de criá-la inteiramente só e tudo diferente do que eu tinha projetado para aquele momento. E aí eu comecei a pensar, mas espera aí. Esses desejos, eles de fato são meus? Eles me pertencerão em algum momento? Ou são desejos impostos? São desejos que eu assimilei por conta de uma sociedade machista que te faz pensar um monte de coisa, mas não necessariamente aquilo é o que você deseja. E aí eu pensei, bom, a partir dessa mulher que eu não estou me tornando, porque é aquela ali, Sim. não rolou. Que eu projetei e não sou. Exatamente. A idealização. Eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a história, né, da mulher ao longo dos séculos. E aí foi maravilhoso, porque por conta Que básico, né? Essa tua reflexão. Muito bom. É que artista é um bicho Eu muito fui salvar o mundo. Os meus questionamentos onde eu não cheguei Eu tava me levou a salvar o identificando mundo. até aqui. Daí aqui já... Comecei com Eva. Não, sabe o que é? Eu também dei a sorte de estar trabalhando num projeto e um livro para pesquisa caiu na minha mão, que foi o Mal-Estar na Maternidade, da Vera Iaconelli, uma psicanalista Sim. maravilhosa, Maravilhosa. que inclusive indico muito que vocês entrevistem ela em algum quer momento. A gente quer, Vera, a gente vem. quer. Vera, Né, vem, Vera? Vera. Vem, Vera, vem. Vem, Vera. Mudou a minha Ela vida. lançou um livro novo agora, Manifesto né? Antimaternalista. A gente, inclusive, fez uma Fez uma dobradinha live. na livraria da Travessa no apresentou, lançamento. exatamente. Porque agora eu sou uma fã devota e ela, na verdade, foi a minha base de inspiração. E a partir desse livro eu comecei essa pesquisa. Eu falei, mas espera aí. Não, gente, tem muita coisa. Se a gente for ficar aqui, eu poderia falar horas que a gente não acredita. E é uma galera, tipo, o pai da anatomia moderna, né? Como é que é o nome dele, gente? Vesalium, desculpa, André Vesalium, eu acho. O pai da anatomia moderna, que foi, inclusive, um médico super importante, porque ele começou a dissecar corpos humanos, que era uma coisa que não se fazia, né? Até então se pensava na teoria do sexo único, se pensava que a mulher e o homem tinham o mesmo aparelho reprodutor, só que o da mulher era virado para dentro e por isso nós éramos seres inferiores. Ai, E aí olha André só, Vessalio gente. fala, não, gente, olha só, é diferente. E aí, a partir dessa nova notícia, começou-se a pensar, não, é diferente? Então é o oposto. Que também não é o caso, nunca foi. Porque grande parte do DNA feminino e masculino, eles são muito parecidos, né? Então, assim, tem um código genético ali que até um ponto é igual. Então, essa ideia de sexo oposto também vem para cumprir novamente essa coisa do que está em cima e do que está embaixo, do que tem mais poder e do que tem menos poder. Mas André Vesalium dizia sobre o clitóris que só mulheres defeituosas tinham clitóris. E essas aqui, fiquei até nervosa, estou socando o microfone. E elas deveriam ser consideradas bruxas. Bruxas, a gente sabe, né, que no período da Inquisição Se queima. deveriam ser mortas, porque eram mulheres que, inclusive, poderiam mais suscetíveis ao prazer. E por que as mulheres não podiam ser suscetíveis ao prazer? Porque a boa mulher tinha que ficar em casa, né? Cuidando, servindo basicamente o seu marido, os seus filhos, porque o projeto de capitalismo estava nascendo também nesse momento. Sim, Então, era precisamos importante ter pessoas para trabalharem. Exatamente, para o proletário ser explorado na fábrica, a gente precisa ter ali o chão de base em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa e sustentando, né, essa estrutura capitalista que quem são as mulheres. Então, de novo, essa ideia de que a mulher que se dá o respeito, é uma mulher que não goza, é uma mulher que não tem prazer. Isso também é uma narrativa inventada para enclausurar a mulher em casa, para que o seu marido pudesse ser explorado na fábrica e ela ficasse ali sustentando, né, a vida. Mas deu errado, doméstica. né? Nós somos as filhas, as netas dessas bruxas que vocês queimaram. E a gente tá aqui, né? Nós sobrevivemos! Estamos aqui! Mães também gozam, não é? Tem um Pelo movimento amor de lindo, Deus. incrível. E que coisa boa a gente ser feliz, né? A gente Tem se esse conhecer. movimento? Mães também Tem. gozam? Que maravilha, eu não sabia. Sim, vou te passar o contato.
esse contato? Tem uma artista que ela desenha e ela estende essa faixa por vários locais. É uma Agora eu artista. fico Já te pensando na tua construção como ser humano também, né? Porque os teus pais foram ligados à psicologia, psiquiatria, psicanálise. Isso também, certamente, esse ser questionador que tu te tornaste também tem a ver com os teus pais, com a tua mãe. Com certeza, eu acho que tem uma relação profunda com a psicanálise. Eu digo que eu acho que a arte e a psicanálise meio que me formaram, assim, como ser humano e como artista também. Porque eu acho que a psicanálise me trouxe justamente essa possibilidade de estar o tempo inteiro me questionando, aprofundando as questões, olhando por outros pontos de vista, não ficando refém Revisitando lugares, me implicando na coisa, né? Que é uma coisa rara hoje em dia, né? Tá todo mundo botando a culpa no outro, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Exatamente. A psicanálise diz, oi, amigo, não, olha só, pensa aí, porque você tá implicado nisso aqui, né? Te desrespeito também. Então, acho que sim, você tem toda a razão. Eu vou falar. Bruna Alcântara, uma artista que tem esse movimento. Tu foi pesquisar aí pra dar uma... nós chegamos a repostar aí, assim, a memória, sabe? Vou a seguir. menopausa, aquela que vai dando os... Tô assim. Aí eu queria te perguntar sobre a questão da Luísa, né? 13 anos, tu disseste que ela é... Como é que é? Pós-criança? Pós-criança. Pós-criança. Como é que é para ela como esse conteúdo chega para ela e como ela contribui também, né, com esse trabalho de vocês? Ai, é tão engraçado, gente, porque a Luísa, ela é uma adolescente. Apesar dela dizer que ela ainda não é adolescente, por isso que eu ainda chamo de pós-criança. Mas ela adolescentou total. E assim, um tédio infinito, uma falta de paciência. Aí ontem a gente estava tentando escrever uma cena que a gente vai gravar amanhã e eu falava assim, me ajuda, Luísa, se você estivesse nessa situação, você diria o quê? Se eu estivesse nessa situação, eu estaria no quarto lendo o livro. Né? Não estaria aqui contigo. Estaria exatamente. Tá, mas tá aí o texto, entendeu? Tá aí o texto. Mas não dá pra botar isso, porque ela tá vivendo um conflito. Mãe, faz esse episódio aí sozinha que eu vou lá pro quarto, que é o que eu faria se esse texto fosse escrito por mim. Mas te esforça um pouquinho, Luísa. Gente, e ela quer fazer, ao mesmo tempo ela quer fazer. Tem esse lugar também, né, de regozijo. A galerinha dela tá achando o máximo. Tem um amigo que é do teatro que quer participar, vai fazer uma participação, porque agora a gente tá abrindo pra participações. E ela é atriz, ela quer esse lugar de atriz também, ou ela tá contigo nesse projeto só? É uma brincadeira nossa. Não sei, e nem quero forçar essa barra, não, mas ela tá fazendo teatro no Tablado, que foi onde eu comecei também, né, no curso Amador, o Tablado no Rio. Né? Ai, não sei, gente, porque me dá um medo também. Eu sei. É uma vida medo, tão né? instável, é um equilíbrio. Mas é tão feliz também, né? Tem felicidade. Eu não quero outra vida. É uma pois loucura. Então. Mas vocês sabem que eu acho que tem um lugar aí que a gente esquece, porque eu, jornalista, e meus filhos adoram, entendeu? Eles gostam, eles têm toda pinta de que se comunicam bem. E aí eu também fico nesse lugar de, será? É tão sofrido. Tão sofrido. Mas sabe que eles enxergam a nossa felicidade aí, porque senão não gostariam, não pensariam, não colocariam isso como uma possibilidade, Pode sabe? ser. Eu acho 100% Concordo. isso. A gente o nosso que fica... prazer, Exato, né? Naquilo. porque aí isso inspira, porque certamente nenhuma de nós fica pressionando, né? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Mas é que não adianta, eu percebo que eles veem a minha alegria e isso motiva. A tua mãe sempre foi envolvida com causas sociais. A gente não consegue falar sobre a mãe que a gente é sem olhar para a mãe que a gente teve, né? A tua mãe sempre foi envolvida com causas sociais. A gente falou do trabalho deles. Tu te lembra desse momento em que tu começou a olhar para essas coisas ainda na tua adolescência, por exemplo, de se questionar, né? As questões sociais, as convenções, a moral... Eu acho que eu fui muito influenciada, assim, por essa gana da minha mãe de mudar a estrutura, de exigir melhores condições, de ser uma pessoa muito democrática. Aliás, eu dei entrevista para um outro podcast recentemente e foi muito curioso, porque ele me perguntou se eu tinha alguma religião, alguma espiritualidade, alguma coisa que eu lançasse mão para fazer o bem, para me sentir uma pessoa melhor e tornar a vida dos outros, né, melhor. E eu não tenho religião, né? Eu sou ateia, assim como a minha mãe.
Minha avó não, minha avó é católica. E eu considero que essas duas pessoas me trouxeram, mesmo minha mãe sendo ateia, minha avó é uma católica, mas também é uma pessoa que não é uma católica fervorosa, mas tem, enfim, uma religião. Mas são duas pessoas que me trouxeram uma dimensão do outro, uma dimensão de generosidade, de delicadeza, que eu acho que está em desuso, né? É uma coisa em extinção no mundo contemporâneo. Que eu acho que a gente não precisa de religiosidade ou de espiritualidade para acessar isso. Então, eu não sei, eu me considero uma pessoa muito atenta ao social, ao outro, por conta delas duas. E, não sei, me perdi um pouco na resposta. Mas era isso. Mas que a tua mãe sempre foi envolvida com questões sociais e isso formou essa atriz tão comprometida, esse ser humano tão comprometido com as questões da sociedade de um modo geral, inclusive esse ser questionador que tu é. Pode ser. A gente tem uma pergunta aqui do podcast, desde o início, que fala sobre que mulher nasceu com a tua maternidade, né? Eu queria entender, assim, quem era a Maria antes e quem é agora, né? Depois de ser mãe. Gente, essa pergunta é muito delicada, porque eu vou ter que contar um pouco de como se deu a minha maternidade, né? Eu fui atravessada por uma tragédia, né? Um evento muito trágico quando eu me vi grávida, que foi a morte da minha irmã, minha única irmã, minha grande parceira de vida, Maria Antônia. Ela descobriu um câncer com 25 anos. E nesse meio tempo, enquanto ela estava se tratando, eu descobri que tinha... Eu até contei essa história no Fábio Porchat, porque eu contei a gravidez no Japão. Eu descobri que estava grávida no Japão, mas antes disso, eu descobri que tinha um útero dividido ao meio. E eu precisei fazer uma cirurgia para tirar esse septo, essa parede, né? Que dividia o útero ao meio. E quando isso aconteceu, eu já estava vivendo junto há um tempo com né, quem se tornou o pai da Luísa. E a minha médica falou, você vai ter muita dificuldade para engravidar por conta desse septo. Você toma anticoncepcional há muito tempo, nessa época eu tomava. Para com isso logo, se você quiser engravidar daqui a 3, 4 anos. E aí foi o que eu fiz. Maria Antônia estava terminando o primeiro ciclo de quimioterapia, eu e ela achávamos que ela ia ficar curada. E falei, eu vou fazer mesmo, e daí daqui a pouco e tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei grávida na sequência. E aí eu tive uma gravidez de risco, porque o meu útero não estava preparado para gerar um bebê naquele momento. E foi muito complicado, porque enquanto minha barriga crescia, minha irmã definhava na minha frente. Então foi uma gravidez muito difícil, muito não curtida, muito silenciosa. E ainda tinha uma coisa que eu conto no documentário, que eu falo no documentário, e que eu acho que eu nunca falei, assim, porque no documentário isso está, né, travestido por um viés lúdico e poético. Mas a verdade é que a pessoa que sempre quis ser mãe foi a Maria Antônia. Maria Antônia, desde muito cedo, dizia que queria ser mãe. E isso não estava linkado com o meu desejo direto. Isso não estava claro para mim. E, de repente, ela tem um câncer no útero e eu estou grávida. Gente, isso para mim foi muito complicado. Foi muito complicado. Então, minha gravidez foi, assim, atropelada por muitos sentimentos, por muita tristeza. Em algum momento, eu só queria que a minha irmã sobrevivesse. E quando Luísa nasceu e Maria Antônia morreu um mês depois... Em pleno puerpério, teu também. Uma loucura. Eu tinha certeza que eu teria uma gravidez pós-parto. Eu tinha certeza, mas não tinha a menor... Uma depressão. O que eu falei? Gravidez. Gente, ó, ato falho, mãe. Depois a gente conversa sobre isso. Uma gravidez pós-parto. Que loucura. Uma depressão pós-parto. Sim. Mas, surpreendentemente, nasceu uma leoa. Um bicho, eu que não creio no instinto. Foi um bicho. Que contraditória. Mas é isso que sou. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Quer dizer... E é isso, né? E é isso que geralmente acontece, né? Se torna algo que tu nunca imaginou. Nunca imaginei. Nunca imaginei, meninas. E Luísa nasceu prematura, passou uma semana na UTI. Eu queria falar sobre isso também. E eu me lembro que eu tava toda costurada. Antes da enfermeira chegar no quarto, eu já tinha levantado, sabe-se lá como. Ela falou, que isso? Você não pode levantar sozinha. Eu falei, eu tenho que ver a minha filha. E não sei, gente, foi assim. E tu chegou embora do hospital e ela ficar?
Cheguei. Isso deve ser também um sentimento horrível. Isso é uma coisa horrorosa. Você vê todas as mães carregando os seus bebês e você saindo sem o seu. Mas a Luísa tinha uma coisa assim, foi leve o dela, porque ela não fez aquela passagem respiratória rápida, aí depois teve icterícia, então ficou uma semana. Eu ficava lá o dia inteiro, ia embora à noite, que era terrível, né? Mas passou rápido e diante de tudo que eu estava vivendo, foi A o tua menor irmã, dos males. ela chegou a saber, a vivenciar esse nascimento? Sim, Ela muito, tava muito. ainda? Estávamos muito. Eu ia para casa da minha mãe, Maria Antônia ficou lá o tempo todo, e eu ia para casa da minha mãe com um barrigão. Eu fiquei um tempo sem poder levantar da cama, tive que fazer repouso e tal, mas assim que a médica me liberou, que eu poderia fazer pequenos trajetos, eu ia todos os dias. E aí a gente ficava junto e a gente falava sobre aquilo. Porque nós achávamos que ela... Ela conheceu, ela morreu um mês depois. Então, um mês depois. E aí, a partir disso, eu escrevi Atrás do Mundo, que foi um espetáculo que eu escrevi para que fosse possível esse encontro entre Maria Antônia e Luísa, que não se deu em vida, mas que através da arte aconteceu com esse espetáculo, que eu gostaria muito, inclusive, de voltar em 2024 com ele. Não, tá. Ok. Ser mãe... É uma pergunta meio simples, não. Mas parou no início, né? A arte serve, exatamente, né, como cura. Como eu preciso da arte realmente para ressignificar e para sobreviver aos episódios que o imponderável da vida lança pra gente. Porque é isso, né? A gente controla muito pouco. A gente precisa realmente se iludir, né? Porque é insuportável pensar que a gente não controla quase nada. Mas... vamos continuar se iludindo aqui. Tu falaste, tu contaste, quando tu falaste ali, porque enfim, o pai da minha filha mora lá do outro lado do continente, não imaginava que fosse assim, em outro continente, não imaginava que fosse assim. Eu fiquei aqui querendo trocar uma figurinha, né, porque é a realidade de muita gente, de muitas mães. Comigo também aconteceu, eu não imaginava, né, que em algum momento eu ia perguntar isso pra vocês me separar, né? E o pai dos meus filhos foi morar em outro estado e eu sou a cuidadora oficial, real e praticamente a única, né? Eu não sou casada. Então, mas isso é diferente de dividir as responsabilidades. Não, a gente divide as responsabilidades, né, amor? Beijo pra ti. Ponto. Ponto no placar geral. Ponto no placar. Não, é um ótimo pai. Por sorte. Que bom, que bom. Eu sei que eu sou, em muitos casos, exceção, né? Porque o comprometimento, eu acho que é... Eu ainda acho que a carga materna, né? Da carga mental ainda é muito superior aos homens, assim, mesmo. Porque eu acho que eles cumprem o papel de pai, mas conseguem esse desligamento em alguns momentos. No momento do trabalho. Acho que as mulheres ainda estão vivendo muito essa falta de equilíbrio, essa sabe? tripla jornada, né? Porque a gente começou a trabalhar, a minha mãe, sempre falo isso aqui também, né? A minha mãe, por exemplo, trabalhava, mas ela não tinha desejo de crescer na carreira. Era professora, cumpria as 40 horas dela, voltava para casa, tinha a Tata que ajudava, né? Que cuidava da gente também. Mas a nossa geração tem isso, né? De almejar crescer na carreira, de usar o seu tempo para estudar mais, para crescer no emprego, que transforma a ocupação do cérebro, né? E aí tu não consegue não pensar no filho, não pensar naquilo que tu não cumpriu do teu trabalho, e assim tu vai indo. E a tua cabeça não para. E aí, né, casos de burnout, casos de depressão, de crise de ansiedade. Por isso, essa temática aqui de saúde mental das mães, né? E a minha pergunta é nesse sentido, assim. Como que tu consegue gerir isso dentro de ti, né? Essa responsabilidade única e como lidar, né, com a relação, como é que é a relação da filha com o pai distante, enfim... Bom, bem objetivamente, eu não consigo. Eu não consigo, é um caos. E eu, ao contrário de muitas mulheres, vivi a outra possibilidade. Então, eu escuto muito hoje em dia, né, mulheres dizendo: eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas eu odeio ser mãe. Eu não gosto, eu me arrependo. Tem a Mãe Arrependida que a gente gravou com ela já. Carla. Tem um episódio aí pra vocês assistirem. Carla Tenório. Isso.
Mas eu acho que essas mulheres não tiveram a oportunidade de ter, por exemplo, uma guarda compartilhada, de ter essa divisão que você tem de responsabilidade. Eu vivi isso porque eu estive, né, com o pai da Luísa, morando junto, enquanto ela... até os 4 anos dela. Depois a gente se separou e, a partir disso, a gente teve uma guarda compartilhada até ela completar 8 anos. E, nesse período, era muito prazeroso ser mãe. Eu não vivi isso que eu vivo hoje. Essa sobrecarga, essa sensação de afogamento constante com a maternidade. Porque eu sinto isso hoje em dia. Eu sinto. Eu não sentia. Então, eu acho que isso está muito atrelada a essa impossibilidade de dividir as responsabilidades dela com qualquer outra pessoa. Então, acho realmente que é muito complicada essa condição. Acho que é muito mais difícil a gente existir. Eu falo muito isso na minha análise, né? Como, às vezes, eu tenho saudade de ser eu, de me resgatar. Falo assim, mas espera aí, mas eu queria tanto me encontrar rapidinho. Como é que faz? Quanto que eu acho esse tempo? E mesmo o trabalho criativo, né? Ele precisa ali de um retiro, de você parar um pouquinho. Então, é tudo na marra. É tudo, você inventa, você faz acontecer. Mas não é fácil. Quando tu fala afogamento, isso me toca tão profundamente. Porque eu me sinto muito assim. Caindo e mergulhando. E, às vezes, entro num lugar até de criança, sabe? De pensar, mas será que eu dou conta de tudo? Como é que eu consigo? E lidar com essa falta de liberdade, né? É muito difícil. É muito difícil. Porque tem muitos sentimentos, e não só do que a gente sente, mas do que vê os filhos também sentindo. Muito, muito. É muito difícil. Eu concordo totalmente com você. E você sabe que nesse documentário eu escolhi interpretar a Ofélia. Porque Ofélia é uma personagem que a gente não sabe nunca o desejo dela na peça. A gente só sabe do Hamlet. Ofélia a gente não sabe, ela não fala, né? Então, eu começo tentando fazer Ofélia no teatro e tendo essa crise dos 40 anos. Mas eu poderia ter escolhido outra personagem que foi silenciada pela história. Mas eu escolhi Ofélia porque ela se mata se afogando. E, para mim, é essa a sensação recorrente que eu tenho no meu dia a dia. Sobreviver a esse afogamento, né? Que é... Nossa. Tá, e agora falou no documentário Nós por Todas, ainda não saiu, talvez em dezembro, quando a gente esteja assistindo, já tenha saído? Eu acho que é no início do ano que vem, no início de 2024. Bom, se você está assistindo em 2024, já saiu, ou 2025. Mas como que ele é? Que formato tem esse documentário? Tu estás falando aí da Ofélia, ele é um documentário ficcional? Ele é um documentário ficcional que eu me uso como personagem. Eu sempre parto muito de mim, né? No Atrás do Mundo também, a personagem, ela é muito um alter ego. A personagem é a Dídia, que perdeu a irmã e tem muito medo de esquecer das lembranças que ela tem dessa irmã. Então, e no documentário, essa atriz está em vias de interpretar Ofélia no teatro, em vias de estrear Ofélia no teatro, e tem um pânico na hora da cena do afogamento, no palco, e sai para a coxia e começa a refletir sobre essa lista de desejos, sobre essa mulher que ela não está se tornando. E aí, quando ela volta para a cena, não é mais a cena. Aí ela já entra numa outra realidade, ela encontra a Olivia Araújo, que é uma atriz que está interpretando Ofélia em São Paulo, e elas começam uma conversa, e depois ela sai daquilo e entra num lugar que parece um inconsciente dela, e vai retomando lembranças da infância. E aí, entre a minha história e a história da mulher ao longo dos séculos, a gente vai fazendo essa colcha de retalho e encontrando mulheres que vão sendo entrevistadas, mas tem esse viés ficcional. Que interessante. Que eu acho muito legal e mais atraente para o espectador. Sem dúvida. E essas mulheres que tu vai contando e recorrendo, inclusive no Instagram e no TikTok, é um pouco isso, né? É uma cena com a tua filha e aí vem aqueles teus monólogos, assim, de pesquisa. De pesquisa. Que tu vai falando sobre realmente... E de referência, né? Exatamente. Dos livros, de onde sempre vem trazendo de onde vem o conteúdo, que eu acho importantíssimo hoje em dia. Dar créditos, né? Sem dúvida. Essa construção, né, que tu provavelmente fez para o documentário e esse envolvimento do projeto Nós por Todas, tu falaste que isso é um braço desse projeto, né? O que mais tem nisso? Nós por Todas certamente tem um significado mais amplo até do feminino, né? Tem outros braços relacionados a isso.
O Nós por Todas, no fundo, é uma grande pesquisa sobre desejo feminino. Certo. E aí, sim, aí a partir disso veio a série Ser Mãe né, em que eu faço essas perguntas, e é isso, é sempre uma cena, né, uma semana, são 2 episódios, tem uma cena e tem esse outro vídeo que é mais contando algo de um viés histórico sobre, né, do ponto de vista da mulher. Tem um monólogo que eu tô tentando escrever, mas, gente, calma, não consegui ainda, tá? Fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas que esse eu ainda não consegui. Tá faltando inventar esse tempo. E tem um livro que eu queria fazer, que é a história pregressa do Nós por Todas, porque o Nós por Todas, ela já tá em cena. Então, eu queria escrever um livro que é a história antes dessa mulher tomar a decisão de filmar esse documentário. O que estava passando na cabeça dela, Que bacana. Incrível. Olha ali, olha a hora. Não, nós tá temos sério? que falar. De quem? Alpino, panetone, toda casa tem panetone Chegando no o Natal. Natal, Ou né, a maior gente? parte das casas, né? Eu lá em casa sempre tenho. Então, a tradição da mãe é o panetone na casa. Deus o livre no Natal sem Lá panetone. em casa, só depois que inventaram esses. Com gotinhas de chocolate, que é aquelas frutinhas. E a gente encontra no Assum Supermercados, nosso parceiro, em mais uma temporada do Tudo Sobre Minha Mãe. 2 marcas que acreditam nesse conteúdo materno, nas discussões, na reflexão, no compartilhamento. Nestlé e Assum. Segue essas marcas, consome essas marcas. A gente sempre tem que valorizar aqueles que nos valorizam. Claro, a gente tá aqui no Rio, gente. No Por quê? Rio de Apostaram Janeiro. na gente. É Então, verdade. assim, Assum Supermercados, site, app, WhatsApp, busca na loja. Recebe em casa. Recebe em casa. Compra no site, Compra passa na daqui loja do e Rio pega. pra entregar lá pras crianças em Porto É assim, Alegre. ó, todas as possibilidades para facilitar a vida das mães. Muito bem. Muito obrigada. E os quadros? Eu acho que a gente podia ir para os quadros. Vamos lá. Bora lá. Mordeu a língua com o quê na maternidade? Não vou fazer, não tem jeito, minha filha não. E aí, nossa, é um clássico. Aquela criança que tá se estribuchando no shopping, berrando. Estrebuchando é uma palavra. Estrebuchando. Fazia horas que eu não ouvia. Fazia tempo. Pois é. Nossa, já vi muito isso. Antes de ser mãe, falei, cara, nossa, isso comigo nunca. E aí, corta para a Luísa. Eu quero, uma pessoa chega e fala, posso tirar uma foto? Eu sou de Roraima. Você deixa eu tirar uma foto? Eu fiquei com pena, falei, cara, de Roraima, né? Rápido, rápido, vai. Tira aqui. Isso aí. Com aquele demônio, né? O demônio da Tasmânia. Foi assim. E o motivo, né? Aquele motivo que a gente Humanizou a atriz naquele momento, né? Ele chegou lá em Roraima e disse, encontrei a Maria Eduarda, gente, tirei uma foto, ela é linda, maravilhosa. E a filha dela, que nem a nossa filha. Que mãe tu és no grupo de WhatsApp da escola? Gente, eu sou a mãe que não tá no grupo do WhatsApp. Eu saí também. Por esses grupos, eu fujo de todos. Mas eu também, eu tô saindo. Tu já saiu. Qual é né? a frase de mãe que tu mais ouviu ou que tu mais fala? Nossa, tem tantas, né? Porque o que a gente mais faz é repetir. Eu fico chocada com isso. Tem um episódio... Eu até que ia fala- dizer, tem um episódio que fala sobre repetição, né? Não, ainda não foi gravado. Gente, Ué? como assim? Não, o primeiro tem essa brincadeira. O primeiro tem essa brincadeira. Senão eu ia dizer que eu era mãe de nada, gente. O primeiro tem essa brincadeira. Mas, além disso, cara, eu acho que talvez a coisa que eu mais falo seja, eu não vou falar de novo. Essa é muito bom. Essa é ótima, né? Tu não é todo mundo. Aquela clássica também. Tem né? alguma música que tu cantava pra Luísa? O que vocês cantam junto? Ou as duas, né? Que vocês cantam atualmente junto? Cantava pra ela dormir? Cantava. Eu cantava umas marchinhas de carnaval. Adoro, vamos lá. Cantava. Bandeira branca, amor. Não posso mais. É que eu sou muito carnaval de samba. E aqui? E aqui? Que Estrela d'alva. surgiu. Eu não vou cantar, porque vai estragar. E hoje tem uma música que vocês cantam juntas? Já tá nessa fase, Tá né? dificílimo, Ah. cara, porque ela só quer cantar Taylor Swift, gente. Meu Deus do Ai, céu, meu que Deus. obsessão total. E eu gosto muito de música brasileira, então a gente tem se encontrado pouco nesse lugar, mas outro dia eu fiz ela cantar Reconvexo comigo, Ah, é? que é a música da minha vida ela cantou. E tu conseguia, quando ela era criança, botar uma música
que tu gostava ou ficava mais no universo infantil? Eu ficava no universo infantil, mas muito, por exemplo, Palavra Cantada, Sim. Adriana Partimpim. Maravilhoso, No né? repertório infantil de Bem qualidade. De qualidade. Entendi, né? Para as notas, as harmonias irem entrando Já no irem ouvido, entrando, criando mas referência. não funcionou Eu não tanto. sei, eu ando cantando Mimici Cabelinho, mas, né, fazer o quê? A gente vai no show do Night Roots, eu tento me adequar. Ai, que É legal, bom, né? que legal. Eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim. 5 minutos de silêncio. Bom, ela já tá, né, 13. pós-criança, né? Mas nessa trajetória, principalmente nas sensações mais difíceis, no tempo menos possível para ti, tu conseguiu tirar 5 minutos de silêncio? O que tu fazia ou o que tu faz? Ai, bebo vinho. Pô, gostei certeza. dessa, hein? 5 minutos de silêncio, bebo vinho. É o que eu posso dizer. Eu gostei. A Xana perguntou 5 minutos de silêncio, eu pergunto 5 minutos de conversa com ela, ainda tem? Menina, também tá difícil. Mas ela tem tido vontade de conversar comigo. Ai, que É bom. muito engraçado, porque agora ela tem um amigo, ela entrou numa escola nova no ano passado, então teve um período meio, né, difícil ali, amizades novas e tal, e agora parece que ela encontrou um amigão, que é um menino de 13 anos, que se assumiu gay nessa idade já, super bem resolvido. E ela é muito fã, ela acha ele muito engraçado, ela acha ele meio doidinho e tal. Então ela chega todo dia contando alguma coisa que ele falou, alguma brincadeira que ele fez, e não sei o quê. Então ela tá assim, super falante nesse sentido. Eu fico falando, olha, opa, quer conversar hoje? Vamos lá. Então vamos. Não, porque eu digo, Xana, é isso, Xana. Primeiro tu procura aquele minuto, pelo amor de Deus, em silêncio, e depois por favor, um barulho. Oi, Eu por fico favor. na Aqui. sala aqui, aí Sou tua mãe, lembra de mim? Lembra de mim? Esses dias eu sentada na sala e eu, mas não adianta eu reclamar, ela tá estudando física, ele tá terminando o speech de espanhol, o hablas de espanhol. Speech de espanhol. Olha só a loucura. E aí eu tô aqui, não adianta reclamar, mas bem que eu Não queria, tinha um vinho em casa? Um vinho. Ai, mas eu adoro pensar num projeto novo, nesses momentos também. É uma boa ideia pra você. É uma boa ideia. Mas aí a gente tem um quadro chamado Conexão com os Filhos. Aí, fora esse papo dos amigos, tem algum programa assim, tipo, que é de vocês duas? A gente gosta muito de assistir série, ou algum filme do interesse dela. Ela agora tá lendo um livro, e aí depois que ela lê o livro, a gente vai assistir o filme. A gente acabou de assistir Heartstopper, pode ser? Acho que sim, Não sei, Heartstopper. eu não tô nessa fase ainda. É verdade. E foi super legal, são 2 temporadas, a gente viu tudo junto, e aí a gente adora, né? A gente assiste comendo Eu chocolate. tô na fase Pixar ainda. É. Né? Ai, a gente... Essa fase é muito boa é muito também. boa. É muito boa. Ai, mas essa vai longe, porque quem não e ela vem se gosta, né, atualizando, é interessante também, né? Muito legal. Não, tem produção filmes que infantil. que eu Inclusive, ajudam a gente a educar muitas vezes, né? Aquele dos sentimentos lá, eu acho muito legal, né? Aquele filme. Divertidamente. Divertidamente. É maravilhoso. Eu boto seguidamente lá em casa para o pessoal compreender as suas emoções. O que tenho- é a maternidade? Fala. Não, eu ia dizer que eu tenho uma de 15 e a gente assistiu Daisy Jones e The Six. Ai, eu assisti também com ela. Ela me fez Várias dicas para as mães e adolescentes. Maravilhoso. Oi, o pessoal tá passando por aqui, estúdio de vidro no shopping, é assim Não, mesmo. estão nos ouvindo, né? Estão nos ouvindo aí, Oi, pessoal? gente, Sim. estão ouvindo? Posso perguntar agora? Claro. O que a maternidade mudou na tua visão de mundo, assim, papo reto? Primeiro que a maternidade me trouxe uma dimensão, assim, essa possibilidade de rever o mundo, o mesmo mundo que eu já estava acostumada com... Oi, tudo bom? Peraí, mandaram um beijo, gente. Desculpa, me desconcentrei. Isso me deixou maravilhada de cara, assim, Luísa com 3, 4 anos começou a me apresentar um novo mundo a partir do ponto de vista dela, de um olhar desacostumado. Então eu tive essa possibilidade de rever o mundo com o olhar de primeira vez dela. Isso transformou muito o meu olhar artístico. Isso me ajudou muito a escrever Atrás do Mundo, porque eu escrevi Atrás do Mundo a partir desse olhar de primeira vez que eu já tinha perdido há muito tempo. Sim, te reencontrar até com a tua infância, Sim. provavelmente, né? Não, Com minha consciência. infância é difícil eu fugir dela. A menina, ela tá aqui de um jeito, essa criança, menina, ruiva. Mas tu mantém a criança ali? Ou tu tá tentando descobrir quem ela era? Não, tô sempre tentando Sim. tô sempre perdida. Tu era criança que Revisitando. brincava ou tu já era assim? Eu era muito Já estranha. era assim.
Assim, questionadora, conversadora. Eu era muito estranha. Eu sempre fui muito Curiosa. esquisita. Curiosa, mas muito estranha. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro muito de ficar imaginando coisas. Eu me lembro que meu pai, psiquiatra, né, falava palavras complexas pra mim. Um dia ele falou assim: você tem capacidade pra entender isso? Ai, cara, eu imaginava capacidade. Deve ser um capacete muito grande que você entra e aí tem todo o conhecimento do mundo lá dentro. Eu adorava imaginar. Mas tem sentido, né? Tem sentido, Ela tá gente. aí, a Mariazinha tá aí. Eu tô vendo ela. Por isso que eu falei, tu já era Ricota, assim, entendeu? Tu brincava ou tu já era assim? Já era assim. E tu conseguiu brincar com a tua filha, assim, sentar no chão, brincar de boneca, enfim, de jogar bola, de carrinho, do que fosse? Minhas brincadeiras preferidas com ela sempre foram essas mais lúdicas, né? De invenção, de criar. Adorava fazer um concurso. As amiguinhas iam pra lá. Depois ela começou a ficar meio de saco cheio, né? Falou, mãe, chega. Porque eu me divertia mais que elas. Então tinha uma cena. Então vocês têm que fazer agora uma cena com tais e tais elementos. Agora é uma música, melhor interpretação de não sei o quê. E tu acha estranho que ela queira ser atriz? É, eu tô aqui, tava me perguntando também. O que será, né, Por gente? que não brincou de médica com ela, se era isso que tu desejava? O meu pai é médico. É. Ai, também não. Não, isso aqui é um programa de Pula, humor, vamos gente. pensar outra coisa. Oi, vamos pai. pensar, vamos Oi, pensar pai, outra te amo. profissão. Te amo. Ai, vamos lá então para a pergunta derradeira. Deixa eu só dizer aqui, ó, as frases que tem lá no Instagram, só pra, né, também dar vontade do pessoal até hoje, tá? Ser mãe é dar exemplo, ser mãe é recontar a história, ser mãe também pode falhar, ser mãe é sustentar discursos, essa eu achei muito boa, esse episódio, ser mãe é ter instinto, que a gente já falou aqui, e ser mãe nasceu da tentativa de responder o irrespondível. Eu adorei essa frase, gente. Por isso que são sempre interrogações, né? Ser mãe é dar exemplos? É ter instinto? Nunca eu respondo, porque, pra mim, não tem resposta. Responder o irrespondível. Agora sim, vamos pra lá. Vai perguntar ou eu vou perguntar? Eu, na verdade, perdi o meu papelzinho da Fiquei nervosa. Eu também agora. perdi. Mas eu tive classe pra dizer, né? Então é o seguinte, é algo bem legal, assim, que a gente quer que tu faça olhando pra câmera, é a pergunta que a gente faz pra todo mundo, pra todas as convidadas que vêm aqui. Se tu fosse escrever uma carta pra tua filha, pra ela abrir no futuro, estando tu aqui ou não mais, que ela encontrasse na tua casa ou que tu deixasse em algum lugar para ela encontrar no futuro, o que diria essa carta? Ai, meu Deus. Eu acho que muito assim, difícil isso, hein, gente? Agora aqui, assim, né? Podiam ter me passado essa... Não, que daí acaba com a surpresa, né? Eu acho que eu diria, meu amor, diante da total falta de sentido que é a existência humana, invente o melhor sentido que você puder. E dê sentido à falta de sentido. Ser ou não ser, eis a questão. Que lindo. Ai, olha, muito eu bom, podia passar, passou sinceramente, mais 2 horas aqui. Eu quero que tu também. diga pro pessoal mesmo, assim, assistam. Ai, por favor, a gente tá tão legal e a gente tá tendo tanto prazer em fazer. Somos uma equipe de 3 pessoas. Eu, Bruno Baqueta, que assina a direção comigo e faz a fotografia linda, porque não é feito com celular e tal, ele usa câmera mesmo e ele edita também. A edição também é muito divertida. É na tua casa mesmo. É na minha casa. E a gente também, daqui a pouco vai sair, Sim. né? As asinhas estão crescendo. E Luísa, minha filha, que também encabeça, porque ela me ajuda muito nos textos, né? Na confecção dos textos. Então, temos essa base de criação e agora estamos convidando participações. Então, vocês vão ver daqui a pouco atrizes, atores e, enfim, amigos também participando da série. Chama Ser Mãe é 2 pontos. E a cada episódio eu faço uma pergunta sobre a maternidade e ou eu respondo não respondo, desrespondo, tento responder com um vídeo falando sobre a história da mulher, ou
alguma curiosidade. Enfim, a gente vai falar de orgasmo feminino, a gente vai falar de clitóris, a gente vai falar de bruxa. Tem muito assunto interessante. Ou a gente faz uma cena. E a cena também tem a ver com aquele vídeo, com a história que eu contei no vídeo, que é direto pra câmera. Enfim, que sou só eu falando pra câmera. Ficou meio confuso Não, isso, né? ficou perfeito. Mas tudo bem. Ótimo. Depois a gente dá uma editadinha. O conteúdo tá incrível. Mas eu queria só dizer de novo que é o @MariaEduDeCarvalho, tanto o Instagram quanto o TikTok. Aguardo vocês. Eu não lá. consegui entrar no TikTok ainda, gente. É muita tecnologia. Como é que tu tá lidando com esse monte de tecnologia nova? Eu não lido, né? Eu sobrevivo ali. É. Aí tem... Mas aí, como posta... o TikTok eu só uso pra série. Também, Entendi. essa coisa da dancinha aí é demais. Não fez Tem dancinha a ainda? menor possibilidade. Não, a menor Ah, possibilidade. gente, não consegue, né? Não A dá. gente não consegue fazer. Tem. Eu queria agradecer a Paula, o Caico, que foram, assim, incríveis! Caico, meu empresário. É que a gente- Valorizar a profissão, também sou assessora exatamente. de imprensa, né? Viabilizam, facilitam. Tem gente que atrapalha. Não é o caso deles, falar mas só- às vezes é difícil, né? A gente acessar determinadas Difícil, pessoas. dificulta o acesso, é verdade. Mas Tem é gente que importante a gente facilita. elogiar o trabalho Mas será deles. que não é o próprio ator que faz esse bloqueio? Fica aí a dúvida. Não, acho que não. Às Acho que não vezes sei. sim, às vezes não. sim, às vezes Acho não. que essa pergunta é irrespondível. Ai, Guria, muito bom. obrigada pela tua disponibilidade de vir Eu que conversar com a gente. agradeço. Vocês foram incríveis. Eu me senti super acolhida, super à vontade. Muito, muito, muito bom. Ai, que Muito bom. A gente queria Tô muito perguntar, feliz. perguntamos ali no início, tu tem alguma ligação com o Sul? É porque todo mundo que passa aqui tem. A minha tia, falei. avó, é o seguinte, deixa eu explicar. O meu tio-avô, né, que é o irmão da minha avó, casou com uma gaúcha, que é a Marina. E hoje em dia ele mora com ela lá em Porto Alegre. Aquele Tu bairro vai muito pra lá? maravilhoso. Não vou muito Moinhos menos de do que eu Vento. gostaria. Moinhos de Vento! Ah, sim, bairro maravilhoso. Nasci chorando, moinhos de vento, subir no monte, descer correndo, a boa fruta de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. Ok. Tio Ricardo, dedica pro tio Ricardo e pra Marina. 68, mau tempo talvez, anos 70 não deu pra ti. Tá velha essa música, hein? E nos 80 eu não vou me perder por aí. Não vou... A guria não vai se perder por aí. Pode ficar tranquila. Lindo. Obrigada pela tua participação. Obrigada. Um beijo. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a Sum e Nestlé que estão com a gente nessa temporada. Não te esquece, te inscreve no canal, aciona o sininho, recebe notificação, assiste. Estão incríveis, de fato, de verdade, os episódios dessa quinta temporada, diretamente do... Multistúdios, nosso estúdio de vidro aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, no... O Rio de Janeiro continua lindo. A gente sempre termina cantando essa música. O Rio de Janeiro continua sendo... Vai Agora. seguindo crédito. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Do Flamengo, Grêmio, aquele Alô, abraço. alô, Realengo. Um beijo, Maria beijo. Eduarda. Obrigada. Mas